Outro assunto que merece atenção no dia que também marca um ano do assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi o narcotráfico nas terras indígenas, um item com plano especial. A estratégia desenvolvida por 9 ministérios do governo federal busca combater e reduzir o consumo e tráfico de drogas em terras indígenas, especialmente na Amazônia, onde a fronteira com outros países é extensa e não há monitoramento constante. O narcotráfico tem avançado e ameaçado os povos tradicionais. A ação integrada do Ministério dos Povos Indígenas, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, além de outras pastas, buscará ampliar a defesa da fronteira, os atendimentos jurídicos, psicossociais, entre outras ações. Um edital no valor de R$3 milhões para desenvolvimento de projetos sustentáveis em terras indígenas atingidas pelo narcotráfico foi lançado nesta segunda-feira. Assim, esse edital, voltado a financiar organizações indígenas e comunitárias, está organizado em 3 eixos de fomento: enfrentamento a situações de vulnerabilidade social de jovens e adultos indígenas, por meio da geração sustentável de renda e participação social; ações voltadas à prevenção de violências sexual, física e simbólica contra mulheres indígenas, ou à mitigação dos efeitos dessas violências; acesso a direitos, proteção, amparo e acolhida; prevenção ou mitigação de invasões territoriais por narcotraficantes e outras redes criminais. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Narcotráfico dentro das terras indígenas foi lançado nesta segunda-feira, data em que se completa um ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os dois atuavam na defesa dos povos tradicionais no Vale do Javari, no Amazonas, denunciando crimes ambientais quando foram executados. A viúva de Bruno Pereira, que também atua no Departamento de Proteção dos Povos Indígenas Isolados dentro do Ministério dos Povos Indígenas, comentou o lançamento da estratégia na data de hoje e afirmou que a violência e a pressão contra os povos tradicionais vem aumentando progressivamente nos últimos anos. Essa homenagem justa é importante, sobretudo porque ela vem no âmbito de uma proposição muito importante também, que é essa dessa atenção. A gente acredita que as ameaças que as lideranças indígenas no Vale do Javari continuam sofrendo estão relacionadas a isso, importantíssima, deve ser saudada, e eu acredito que não só, então, no Vale do Javari, né, mas em diversos territórios indígenas, como eu falei, a gente precisa enfrentar essa questão seriamente. É um problema sistêmico, na verdade é um problema nacional, mas que de alguns anos para cá vem realmente infiltrando em territórios indígenas de uma maneira que antes não havia. Dom Phillips e Bruno Pereira foram mortos em junho de 2022 enquanto trabalhavam na região do Vale do Javari. A investigação apontou que eles foram vítimas de uma emboscada, provavelmente premeditada. 3 pessoas estão presas. Elas confessaram o crime e deram detalhes sobre a execução do jornalista britânico e do indigenista. O Ministério Público Federal segue investigando o caso para garantir que todos os envolvidos, inclusive os mandantes, sejam punidos. O processo está em fase de instrução, quando as testemunhas são ouvidas. Os réus também já prestaram depoimento, mas devem ser interrogados novamente. Ao final desta fase, a Justiça Federal vai determinar se os réus vão a júri popular.